Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É sempre uma alegria podermos viver o dia do Senhor e partilhar daquilo que a palavra de Deus coloca para nós, iluminando nossas vidas, nessa nossa caminhada na igreja e da igreja, nessa história que nós temos e nesse mundo de tantas transformações e mudanças. Por isso a palavra de Deus, a participação na missa dominical, a participação em nossos grupos de reflexão, círculos bíblicos, pequenas comunidades, sempre é importante para que nós continuemos a crescer na fé, a aprofundar o nosso encontro com o Senhor e conhecer cada vez mais a vontade de Deus sobre nós. Estamos em tempos de muitas diferenças com relação à mentalidade. O documento de Aparecida chama de mudança de época e mudança cultural. As questões que são colocadas diante de nós, em relação à própria vida humana, em relação à própria vida religiosa, à própria vida de fé, em relação ao próprio encontro com Deus, e inclusive até mesmo com relação a Jesus Cristo, vão nos questionando e nos falando como é que nós somos chamados a viver nessa nossa vida e como que podemos ser testemunhas diante de um mundo em transformação. Cada domingo, cada final de semana é uma oportunidade de escutarmos a voz de Deus, de participarmos de nossas comunidades, de celebrarmos a Eucaristia e juntos escutarmos o Senhor que vai nos falando e nos mostrando caminhos no meio desse emaranhado de situações que nós vivemos, caríssimos irmãos e irmãs. Por isso, nós necessitamos de estar com o Senhor, de ouvir, e ao mesmo tempo o mundo precisa cada vez mais descobrir no testemunho dos cristãos, que deve contagiar o mundo com a boa notícia do Senhor, deve ver como quando se tem Deus no seu devido lugar, no coração do homem e também da sociedade, todas as demais situações humanas, situações que existem na própria sociedade, vão se equacionando. Quando se tira Deus, quando se elimina Deus e coloca os ídolos no lugar, as idolatrias do mundo, ou a pessoa, ou situações, ou a economia, começamos a ter toda uma situação que leva a humanidade, leva a sociedade a viver uma certa situação onde a violência, a divisão, a maldade e mesmo o estar sem saber para onde é que se vai, vão acontecendo cada vez mais. Neste final de semana, nós estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. Também celebramos o dia do Papa. É o dia também que nós recolhemos o óbolo de São Pedro. É uma palavra que nós estamos sendo convidados para, participando das nossas comunidades, a ver realmente como é que nós, enquanto igreja, hoje, somos chamados a responder, a acolher essa palavra do Senhor. Nós sabemos que vai nos iluminar essa palavra de Deus que vai nos ajudar a descobrir que, junto com a solenidade de Pedro e Paulo, que na igreja pelo mundo afora é celebrada no dia 29 de junho, e aqui no Brasil nós passamos para o domingo mais próximo, o domingo seguinte, como é o caso desse final de semana, e que nós somos chamados a deixar com que essa palavra nos ilumine e nos questione, e nos ajude a viver cada vez melhor a nossa vida como cristãos. Ao recordarmos a figura dos apóstolos Pedro e Paulo, lembramos daquele que foi chamado pelo Senhor para ser aquele que, através da fé, de viver a sua fé, confirmaria os seus irmãos e, ao mesmo tempo, a missão que é deixada para os seus sucessores, aqueles que exercem a missão de Pedro, como é o caso do Papa Bento XVI hoje. E é também uma manifestação nossa de carinho, de disponibilidade, ao recolhermos no final de semana o óbolo de São Pedro, ou seja, a oferta para a caridade do Papa. Aliás, o Brasil recebeu várias vezes essas doações
diante de catástrofes pelas quais nós passamos, e através do Papa houve uma doação de uma certa quantia para ajudar os necessitados. Aqui mesmo em nosso estado do Rio de Janeiro, tivemos essa oportunidade de realmente receber essas doações. Ou seja, o óbolo de São Pedro é a oferta que toda igreja dá ao Papa para que ele possa exercer essa caridade em nome da igreja pelo mundo afora. E nós já fomos destinatários desse dom, dessa graça e dessa doação do Papa para nós. Por isso temos hoje também a oferta do óbolo de São Pedro nessa intenção. A palavra de Deus desse final de semana vai nos colocar com muita clareza, primeiro, a profissão de fé de Pedro. Está no Evangelho que nós estaremos ouvindo esse final de semana. O Evangelho de São Mateus vai colocar para nós a pergunta: o que as pessoas falam quem é o Filho do Homem? Aliás, isso nos tempos atuais, com muita facilidade, nós vamos encontrar muita gente que fala muita coisa sobre Jesus Cristo. Mesmo que hoje se tenta eliminar Deus da vida pública, da história, dos meios de comunicação, no entanto sempre volta ou para questionar ou para falar, mas sempre, claro, nós vemos que se fala muita coisa sobre Jesus, e como também já na época, a resposta dos discípulos de Jesus falava-se muita coisa, que é João, que é um dos profetas, que é Elias, etc. Mas Jesus pergunta para os seus discípulos e para nós, que eu acredito que é muito importante, mas para vós, para vocês, quem sou eu? É uma pergunta, meus irmãos, que estão no Evangelho desse final de semana, e que podemos, pois, não só ler, mas procurar responder. Porque é muito fácil também nós fazermos uma pesquisa na mídia atual, nos nossos vizinhos, parentes, amigos, e perguntarmos quem é Jesus. Nós vamos encontrar uma gama enorme de respostas, as mais diversas, as mais complexas, e sabemos que essas questões vêm e voltam. Mas a pergunta essencial que Cristo dirige e faz para nós é justamente essa: mas para vós, quem sou eu? É o caso, caríssimos irmãos e irmãs, da resposta de Pedro. Pedro, que sabemos como é que foi a sua vida, como é que foi seu chamado, como foram suas inseguranças, mas ao mesmo tempo, ele, em nome da igreja, vai responder, não é? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer: olha, Pedro, você respondendo isso não tanto pela evidência humana, mas pela graça de Deus que está no seu coração, na sua vida. Meu Pai que está nos céus te revelou isso. E aí justamente vem a palavra que hoje nós celebramos com muita solenidade. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ora, meus irmãos e irmãs, essa resposta de Pedro, ela não é apenas uma resposta teórica. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma resposta que vai contra toda a mentalidade da época, ao mesmo tempo que responde a uma expectativa também de toda a humanidade. Você, justamente, é o ungido, você é o Salvador, aquele que é o esperado, é o Filho de Deus. Meus irmãos e irmãs, para nós que estamos acostumados com esse palavreado, pode soar com muita clareza, mas na época é algo revolucionário. Dizer que alguém é filho de Deus e é o Messias, está dizendo que as promessas do Senhor, que atravessou os séculos, se cumpriram e que chegou o momento importante, central da história. E por isso mesmo, Pedro e seus sucessores têm essa missão de viver encontrando-se com Jesus Cristo e confirmando os irmãos na fé. Aliás, meus irmãos e irmãs, essa é um pouco a missão do sucessor de Pedro, de viver a fé, de encontrar-se com Jesus Cristo e não deixar com que
aqueles que são batizados andem por caminhos errados, que não leve justamente a ver a genuína e verdadeira fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, confirma aos teus irmãos. Por isso, justamente, a missão do Papa, que procura e tem essa missão de preocupar-se para que a genuína fé de encontro com o Senhor esteja presente na vida da humanidade e na vida da Igreja. Ora, meus irmãos e irmãs, Pedro recebe essa missão, Pedro e seus sucessores, porém também passa pelas provações. Nós lemos nos Atos dos Apóstolos hoje, capítulo 12, versículo de 1 a 11, justamente que Pedro, no meio da perseguição, também passou por dificuldades, foi preso, né? Foi colocado na prisão, e como já tinha sido morto também Tiago, irmão de João, começou a perseguição com relação à igreja, e com a prisão de Pedro, a igreja rezava por ele, e fala a leitura dos Atos dos Apóstolos que um anjo do Senhor veio e libertou Pedro da prisão. Levanta-te depressa. E aí caíram as cadeias das mãos e ordenou: cinge-te e calça tuas sandálias, cobre-te com a tua capa e segue-me. Ora, meus irmãos e irmãs, Pedro foi escolhido para ser o sucessor, para ser aquele que iria confirmar os irmãos, Pedro e seus sucessores. Porém, através dos séculos, de muitas maneiras, os sucessores de Pedro também passaram pelas prisões, pelos martírios, pelas difamações. Assumir essa missão significa também ter que assumir todo esse risco de ser também preso, ser também perseguido de muitas formas. Por isso, a necessidade de estarmos unidos a Jesus Cristo. E sabemos que a missão de Pedro vai sempre uma missão que, além de confirmar os irmãos, de poder ter esse encontro com o Senhor, também de passar pela provação. E nós sabemos, meus irmãos, existem vários tipos de provações. Se no passado talvez fosse mais explícita a provação, sentido de prisão, de martírio, de morte, de exílio, muitas vezes, nós sabemos que todos os sucessores de Pedro também passam e passaram pela provação e, no entanto, tiveram essa missão importantíssima de confirmar os irmãos na fé. Como nós celebramos Pedro e Paulo, nós temos também, nesse final de semana, a leitura de São Paulo, que é a segunda leitura, carta de Paulo a Timóteo. A segunda carta, de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, fala um pouco daquilo que nós somos chamados a viver, a caminhar de tal maneira que nós possamos chegar ao fim fiéis, com fidelidade. Guardei a fé, cheguei até o final, agora me resta receber a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Combati o bom combate. É o que nós pedimos a Deus, meus irmãos e irmãs, por todos nós, para que nós, como Pedro, professemos nossa fé, crendo em Cristo Jesus, no meio de um mundo que pensa tanto outras coisas, que nós não desanimemos diante das perseguições, das exclusões, dos problemas, como nós vimos aí na leitura dos Atos, e que nós, como Paulo, um grande evangelizador, combatamos sempre o bom combate e cheguemos até o final dos nossos dias, da nossa vida, professando a nossa fé e anunciando-a aos irmãos e irmãs. Essa palavra de Deus desse final de semana, eu tenho certeza que irá nos ajudar muito a nossa vida, nosso dia a dia. Irá nos ajudar a ter um carinho muito grande com o sucessor de Pedro, que tem a missão de confirmar os irmãos na fé, ser o sinal da unidade de toda a igreja, daqueles que creem em Cristo, e de também nós, com toda a generosidade, contribuirmos com esse presente, que na verdade não é para o Papa, mas é que através do Papa chegará a tantas pessoas e tantas situações que existem na sociedade e no mundo, que quando as calamidades se abatem sobre os povos, quando o Papa faz a sua palavra de solidariedade, ela se concretiza também como oferta em dinheiro, que é feita através do óbolo de São Pedro. Por isso, meus irmãos e irmãs, vivamos bem
esse final de semana, acolhemos a palavra de Deus, caminhemos na fé. Que o Senhor ilumine cada um de nós em nossa vida e nos dê sempre a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.